Meu fone realmente ele tá ruim, dá para ouvir aqui que ele não tá legal. Parece que caiu, bateu. Nossa, eu estraguei minha caixinha, agora meu fone nem tem que ter mais eu, né? Galera, então beleza, então bora lá. Vai estar um pouco abafado o som do áudio, mas eu vou tentar adquirir um produto depois para a gente estar trabalhando isso melhor. Meu fone já está bem surrado também, já está todo desconfigurado. A aula de hoje, continuando aí, a gente está falando sobre os gases perfeitos, né? Falei para vocês sobre isotérmica e isobárica. Então vamos lá. Só para conceituar, o que é isso? Quando a gente está estudando sobre os gases, o que é os gases? Você tem uma substância e ela tem a temperatura de fusão, temperatura de ebulição e uma temperatura crítica, né? Ou um ponto crítico. Que é quando ela chega no estado vapor e você continua aquecendo ela e aquelas partículas vibram tanto que vai passar mais uma das outras, ter mais um ganho energético ali de vibração, de energia cinética, assim por diante, que com o passar do tempo, que a gente está ali aquecendo, vai chegar nessa temperatura crítica que ela vai mudar para o estado gasoso. E quando você tem um gás, para você mudar o estado dele, você precisa mudar algumas variáveis, que é pressão, temperatura, né, e volume, né, para você tentar liquefazer ele, voltar ele para o estado vapor, líquido, assim, seja assim por diante, né? E a gente viu, ou a gente mexe com as três de uma vez, que é pressão, temperatura e volume, ou a gente pode mexer com duas só, temperatura e volume, temperatura e pressão e assim por diante. Beleza. E agora, a gente viu isotérmica lei de Boyle, que é o quê? Você deixa a temperatura constante e mexe com pressão e volume. E os dois são inversamente proporcionais. Se você aumenta a pressão, você diminui o volume, né? Porque você vai aumentar a colisão ali, a área de contato de colisão das partículas. Se é isobárica, você vai trabalhar volume e temperatura, né? E vai deixar a pressão constante, não vai mexer com a pressão. E os dois são diretamente proporcionais. Se aumenta o volume, aumenta a temperatura também. Ok. E agora a gente vai ver isobárica, lei de Gay-Lussac, né? Chaves de Gay-Lussac também. Isovolumétrica ou isométrica ou isocórica. Lembrando que na primeira aula, só corrigindo, eu falei isocórica para isobárica também, não. Isocórica vai trabalhar aqui dentro desse mesmo assunto. Ou lei de Charles também. Ok? Se a gente está falando de isovolumétrica, o volume é constante. Você tem um recipiente, né? E você vai aumentar a temperatura e pressão, mas o volume vai continuar o mesmo. Ele não vai se alterar ali dentro daquele padrão. Ok? Então ele vai ficar ali mantendo aquele padrão ali. Beleza. Então, no volume constante, a gente vai trabalhar o que aqui? Essa pressão que a gente tem aqui no gráfico representado, pressão na vertical, pressão eu tenho na vertical, né? E temperatura na horizontal. Beleza, né? E qual que é a relação entre as duas, professor? Se a gente observar aqui, ó, se a gente vai manter o volume constante, né? A pressão e a temperatura vão ser diretamente proporcional. Se eu estiver aumentando a temperatura, logo eu vou estar aumentando a pressão também, dentro de um volume constante. Então, vamos lá. Qual que é a ideia? Vamos imaginar o seguinte, você tem lá um volume, né, de um recipiente, 1 litro, vamos considerar assim. E ali você tem um gás ali dentro, que ele vai estar ali agitando ali, batendo as partículas entre partículas e as partículas com a parede do recipiente, né? E com isso, você vai fazer uma transformação isovolumétrica, você vai aquecer aquele bloco de 1 litro ali. Vamos pensar comigo aqui o seguinte, se você fazer isso, se você pegar e fornecer energia térmica para esse gás, você vai estar aumentando a energia cinética, energia vibracional e assim por diante. Porque a gente está vendo que energia térmica, né, é você fornecer energia para as partículas, elas vão vibrar mais. Só que como está no estado gasoso, elas vão se agitar mais, colidir mais entre elas e com a parede do recipiente.
Então, numa transformação isovolumétrica, quando você fornece energia térmica para um gás, você está aumentando aquela agitação. Então, a pressão é o quê? O gás, ali as partículas estão colidindo entre elas e com a parede do recipiente. Como a parede do recipiente é constante, o volume é constante, você não vai alterar, você vai ter o quê? Um aumento de pressão quando você aumenta a temperatura. Então, numa transformação isovolumétrica, ou isométrica, ou isocórica, né, a gente vai fazer isso. Quando eu forneço energia térmica, eu aumento a pressão. Né? Ou se eu estou aumentando a pressão, logo é porque eu estou fornecendo alguma energia térmica ali para aquele meio. Né? Matematicamente, a gente vai trabalhar pressão 1 dividido por temperatura 1, ou pressão 2 dividido por temperatura 2, né? Ou pode ser pressão inicial, pressão final, pressão A, pressão B, tanto faz. Você sabendo relacionar início e fim, tranquilo. Beleza? Então, numa transformação volumétrica, a gente tem pressão e temperatura constante, diretamente proporcional. Se eu aumento um, eu estou aumentando o outro. Na isobárica, a gente estava mexendo com volume e temperatura. E também é diretamente proporcional. O único que não é diretamente proporcional é na transformação isotérmica, né? Que eu mantenho a temperatura constante. Então, se eu estou aumentando a pressão, eu estou diminuindo quem? O volume. Ok? Então, essa é a ideia. Só para trazer um conceito aqui, foi o que eu disse na outra aula também, é o seguinte. Quando você tem um veículo, né, e ele tem ali o radiador, que é o sistema de aquecimento do todo o seu sistema do motor ali, que é para manter a temperatura do motor em torno de 120 graus Celsius. Ele trabalha perfeitamente. O que faz esse sistema de arrefecimento? Você coloca água no radiador, num reservatório ali, e essa água, né, ela vai passar pelos tubos e blocos ali na parte do motor para manter aquela temperatura ali constante. Quando o seu motor superaquece, você eleva a temperatura ali do seu motor, a primeira indicação do mecânico, ou qualquer um que pode indicar, até eu aqui agora, é você não ir no reservatório e mexer lá e abrir. Porque vamos pensar comigo, ali você tem água e querendo ou não, você vai ter ar ali também, né? Porque você tem um certo limite que você pode encher água, então a outra parte vai ser ar. E aquele ar é constituído por gás também. Ali, quando o motor está trabalhando, você está aumentando quem? A temperatura. O volume do motor vai aumentar? Não. Dos tubos? Não. Vai dar uma inchadinha e tal ali, mas vai dar aquela alteração muito brusca? Não. O volume vai continuar ali praticamente constante. Se você está aumentando a temperatura, você está aumentando quem? A pressão. Então, se o motor do veículo superaquece, a indicação é você não abrir ali aquela tampa do radiador, né, ou do reservatório. Cara, pensa comigo. O gás está ali dentro com uma pressão imensa, porque aumentou a temperatura. Quando você abre a tampa ali, cara, que ele vai explodir, né, praticamente, vai jorrar água para todo lado. E aquela água está mega quente. Né? Então, vai dar queimaduras horríveis, né, no seu rosto, no seu braço, onde pegar ali. Então, a recomendação é você esperar, né, aquela temperatura diminuir para você estar mexendo ali, tentando avaliar o que aconteceu ali naquele sistema. Ok? E para a gente fechar tudo, equação geral dos gases ideais ou perfeito. Como assim, professor? A gente não viu sobre isotérmica, isovolumétrica e isobárica? A gente não usou pressão, volume e temperatura? Então, a gente pode trazer a fórmula geral, né? Que é pressão 1 vezes volume 1 dividido por temperatura 1. Né? Ou pode ser inicial, todo mundo aqui. Pressão 2, volume 2, temperatura 2, né? Então, eu posso trabalhar toda essa forma de equação geral dos gases, ideal ou perfeito. Só que você tem que saber o seguinte, quando você estiver trabalhando essa fórmula na equação geral, se falar que o volume é constante, você vai cortar o volume. Se falar que a pressão é constante, você corta a pressão. Se falar que a temperatura, você isola a temperatura. Você vai trabalhar só com o que você quer. Ok? Ou você pode, talvez, também trabalhar com os três. A gente pode estar resolvendo exercícios futuros assim. Beleza? Então, hoje seria eu falar sobre isovolumétrica e finalizar trabalhando todas as duas transformações que a gente já falou, junto com essa, com com a equação geral dos gases ideal ou perfeito. Ok? Que é eu pegar todas as fórmulas e relacionar uma com a outra. Aí eu vou ver o que eu preciso. Eu não preciso mexer com temperatura, então eu vou isolar. E assim por diante. Beleza? Então, hoje seria isso.
Alguma pergunta? Não.